Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos lá começar mais um dia de aula? Fechem os olhinhos para nós fazermos uma oração. Querido Deus maravilhoso Pai, muito obrigada, Senhor, pela noite de sono que o Senhor nos deu. Obrigada também pelo despertar com vida e com saúde. Obrigada porque o Senhor está conosco em todos os momentos. Queremos lhe pedir que o Senhor continue conosco, nos protegendo, cuidando de cada detalhe de nossas vidas durante esse dia. Proteja também as pessoas que nós amamos. Cuide de nós, cuide de nossa saúde. Abençoe, Senhor, por favor, também essa aula que possa ser muito proveitosa, que esses alunos possam aprender bastante. É isso que eu te peço e te agradeço em nome do amor de Jesus. Amém. Muito bem, meus amores. Vamos lá? Olha só, nossa aulinha de hoje é de história, tá bom? Em história, nós temos apenas o capítulo 9 para nós terminarmos o nosso bimestre. Então, o conteúdo está bem mais tranquilo, temos bem menos coisas para estudarmos para a próxima atividade avaliativa, tá? Então, a aula vai ser bem tranquila. Vamos abrir aí no capítulo 9, página 86. Todo mundo abriu? Muito bem, página 86, capítulo 9. O título do capítulo é Em Nome da Segurança Nacional. Em nome da Segurança Nacional. O que será que esse título quer dizer aí com o capítulo? Nós vamos aprender no decorrer dele, né? Pessoal, nós vamos começar aí a falar um pouquinho sobre o Estado Novo. Só para vocês entenderem melhor o que é esse período, esse Estado Novo, tá? O Estado Novo foi ali os sete últimos anos do governo de Getúlio Vargas, o que a gente conhece, né, na história como a Era Vargas. A Era Vargas durou ali mais ou menos 15 anos, de 1930 até 1945, 1946, tá bom? Foi o período da Era Vargas, tá? Foi o governo contínuo do mesmo representante, tá bom? Olha só, na República, o que a gente sabe que o mandato de um presidente ali são 4 anos, né? O que pode acontecer é uma reeleição ali e essa pessoa ficar mais, mas geralmente ali são 4 anos e no passado eram 5 anos, tá? E Getúlio Vargas ficou 15 anos ali como presidente, tá bom? Contínuo, quer dizer, não teve nenhuma interrupção nesse governo. Foi conhecido como a Era Vargas. O Estado Novo, ele vem ali do período de 1937 até 1946. São sete últimos anos, tá? Dessa Era Vargas, tá? Então é aí que começa o Estado Novo. Só para vocês entenderem um pouco na história onde é que fica esse Estado Novo, tá bom? Então vamos lá? Podemos? O Estado Novo. No Brasil dos anos 1930, houve muitos conflitos, disputas entre os partidos políticos. Então, nesses anos ali, de 1930, né, para frente ali, tinham muitas disputas entre partidos políticos, tá? Além dos integralistas que a gente viu no capítulo passado, que é a A e B, Ação Integralista Brasileira, lembra que tinha ali o Plínio Salgado, que era o que comandava? Vocês lembram disso? A gente viu no capítulo passado, certo? Então, além dessa Ação Integralista Brasileira, havia também outros grupos com ideias de como governar o país, a exemplo dos aliancistas, que eram os que participavam desse partido político que era a ANL, Aliança Nacional Brasileira, que simpatizavam com o comunismo. Vocês sabem o que é comunismo? O comunismo é uma forma de governo que acredita numa sociedade igualitária, direito igual para todos, todos devem receber o mesmo, todos devem viver com o mesmo, sem divisões, tá? É um governo, é uma sociedade sem classes. Esse tipo de governo prega uma sociedade sem classes, igualitária. O que é isso? Não existe esse classe A, classe B, sabe assim, das pessoas mais ricas para os mais pobres. Não tem essa divisão de classes, tá? Não tem essa divisão econômica, não tem uma divisão social, tá bom? Rico, pobre, tá? Não tem isso. Para o comunismo, o ideal é que todos vivam da mesma forma, tá? Vivam de forma comum e com a propriedade comum
Então não existe propriedade do governo, propriedade de tal, não, a propriedade é de todos, tá? A propriedade comum, sem classes. Isso é o comunismo, tá bom? Então essa ANL, esse partido tinha as suas ideias ali que simpatizavam com o comunismo, que é essa forma de governo que a Pro falou para vocês agora. As eleições presidenciais estavam previstas para o ano de 1938, conforme a Constituição em vigor na época, tá? No entanto, o presidente Getúlio Vargas não pretendia deixar o governo. Então, olha só, era 1938, Getúlio Vargas já estava desde 1930 e, segundo a Constituição, 1938 seria o ano que haveriam as eleições, que é nessas eleições que o representante do governo é escolhido, certo? Mas Getúlio Vargas não estava a fim de deixar o governo. Ele não pretendia sair do governo. Apoiado por grupos políticos que defendiam um Estado forte e centralizador, olha só, lembra ali, ó, tá aparecendo o quê? Lembra do fascismo ali, do nazismo, lembra desse governo totalitário, né? Um Estado forte, centralizador, onde o poder era centralizado, olha só. Então, apoiado por grupos políticos que defendiam essa forma ali de governo, o presidente pôs fim ao governo democrático. Então não era mais governo democrático, não tinha essa de o povo eleger quem que ficaria no poder. E instituiu um governo totalitário. Olha só, viu? Só com as ideias com essas ideias de um Estado forte, centralizador, um Estado só e com poder centralizado nele, um líder desse Estado, vocês viram só? Então era tudo ideias ali do regime fascista, do regime totalitário. E aí foi o que ele fez, ó. Ele pôs fim ao governo democrático, ou seja, o povo não podia mais participar das decisões políticas, e instituiu um governo totalitário, o Estado Novo, de 1937 a 1946. Então, em 1938 deveria ter ali a eleição para escolher outro governante, mas Getúlio Vargas não queria que isso acontecesse. Ele não queria deixar o governo. Então, em 1937, antes de chegar em 1938, que seria as eleições, ele instituiu aí esse governo totalitário. Falou, olha, a democracia não vai funcionar mais, tá bom? E esse Estado Novo, e aí foi o que foi chamado de Estado Novo, esse segundo período ali da era Vargas, que foi de 1937 até 1946. Nessa ocasião, o governo Vargas argumentou que estava suprimindo a democracia para poder defender o país da ameaça comunista. Então, o que ele quis fazer? Olha, ele quis dizer que em nome da segurança do país, para que o país não se tornasse um país comunista, que essa questão sem classes, igualitário, né? Não pode ter nada privado, nada que é só de uma pessoa, tem que ser tudo comum e tudo mais. Para que isso não acontecesse com o Brasil, então ele tirou a democracia, porque daí o povo não poderia escolher ninguém desses partidos, que era o partido ali, ó, da Aliança Nacional Brasileira, que tinha essas ideias. Então o povo não poderia nas eleições escolher ninguém desses partidos de ideias comunistas, certo? Se não tivesse eleição, então ele tirou a democracia, porque dessa forma ninguém escolhia um representante desses países que tinha essas ideias comunistas, e aí ele ficaria no poder, tá bom? Com o regime totalitário, certo? Então tirou o povo da equação, tirou o povo, não pode decidir, e eu vou fazer isso pelo bem do país, porque daí o país não vira comunista, tá? Então foi esse o argumento que ele utilizou para tirar a democracia e instituir ali um regime totalitário de governo, tá? Que foi o Estado Novo. Você sabia? Propostas comunistas. Vamos lá. Além do fascismo, o comunismo estava entre as tendências políticas que avançavam na Europa na primeira metade do século XIX. As ideias básicas do comunismo foram desenvolvidas pelos filósofos alemães Karl Marx e Friedrich Engels, no livro Manifesto Comunista de 1848. Então, esses são os dois filósofos ali que tinham essas ideias, tá bom? Que defendiam essas ideias comunistas. Pode-se dizer que o comunismo era um sistema econômico, político e social que propunha como meta ideal coletivizar as propriedades. Então era do coletivo, era de todas as propriedades, tá?
ou seja, torná-la de uso compartilhado por todas as pessoas, sem que houvesse um dono específico. Não tem ninguém que é dono, é da sociedade, tá? É de todos. Antes disso, porém, essas propriedades deveriam passar a pertencer ao Estado e ser por elas controladas. Olha só, controladas. Então, para que não houvesse isso, não tem nenhum dono. Não tem, então, assim, eu sou um empresário, eu não posso ter a minha empresa, ela não vai ser mais minha, ela é do governo. Então, não tem propriedade privada. Eu, como empresário, não posso ter minha propriedade, mas o governo, que é o Estado, ele toma posse de todas essas propriedades. Então, tudo é do governo, tudo é do Estado, né? Ele toma posse disso e aí é utilizado para a população como um todo, tá bom? O comunismo defendia também que a sociedade não se dividisse em classes com base no acúmulo de riquezas ou na propriedade privada, como ocorre no sistema capitalista, que concentra os meios de produção nas mãos de alguns. Então, uns têm muito e outros têm pouco. Isso no capitalismo é que acontece, né? A lei do ganho, né? Então, se você vende mais, você ganha mais e você vai tendo cada vez mais. E aquele que não tem, vai tendo cada vez menos, tá? Então, no comunismo isso não acontecia, porque era para todos terem o mesmo. E o Estado controlar tudo isso, todas as riquezas, tá? Então, olha só, continuando aí. Teoricamente, o comunismo prega a redistribuição de riqueza sobre o rígido controle do Estado. Então, é o Estado que vai redistribuir essa riqueza para cada um dos cidadãos. Os críticos dessas ideias, porém, dizem que na prática o comunismo é autoritário e mantém privilégios para aqueles que são próximos ao governo. Então, como é o governo que vai controlar tudo, no comunismo, as pessoas que não são de acordo com essas ideias, elas dizem que no papel é tudo muito bonito. Ai, todos somos iguais, todos vamos ter o mesmo, vamos continuar igual. Mas as pessoas que não são de acordo com essas ideias, esses críticos dessas ideias, eles dizem que isso não acontece. O que acontece é o governo ser totalitário, autoritário, ele que manda em tudo, a riqueza toda fica com ele e ele que distribui, mas ele dá uns privilégios para aqueles que são mais próximos do governo, certo? O próprio líder de Estado, os seus familiares, as pessoas que são ali mais próximas, acabam tendo mais. Então, na prática, não funciona como deveria funcionar e a população não vive bem, tá? Enfim, as discussões em torno do conceito são grandes, mesmo em nossos dias. Então, ainda hoje, essa questão do comunismo ainda é muito comentada e esses críticos, eles colocam suas ideias e as pessoas que são a favor colocam suas ideias também, e aí fica naquela coisa de comunismo versus capitalismo. Comunismo é essa questão de não tem classes, a riqueza é distribuída pela população de forma igual, mas é o governo que detém todas as riquezas e ele que faz essa redistribuição das riquezas, tá? Não tem classes, não tem mais rico, não tem mais pobre, é tudo igual. E no capitalismo, não. Se você vende mais, você ganha mais, você tem mais. Se você vende menos, se você trabalha menos, se você tem menos, você vai continuar sobrevivendo com esse menos, tá bom? E aí no capitalismo tem essas diferenças das classes, tá? Vamos lá, continuando, página 87, acompanha aí com a Pro na apostila, a Pro vai comentando durante, tá bom? Mas vão acompanhando aí, tá? Página 87. O novo governo, chamado de Estado Nacional pelo presidente Vargas, foi marcado pelo patriotismo. Vocês lembram o que é patriotismo? Que a gente já falou sobre. Patriotismo é esse amor pela pátria, esse amor exagerado pela pátria, eu vivo pela pátria, eu morro pela pátria, né? Sua intenção era difundir a ideia de uma nação unida para o engrandecimento do país. Então, essa união da nação, tá? Nesse sentido, não deveria haver divisões nem diferenças partidárias. Os partidos não deveriam ser divididos, não deveriam ter diferenças. E tampouco grupos políticos e sociais distintos
ou discordantes. Então, não tinha que ter grupos sociais diferentes que discordavam do outro, deveria tudo ser em volta do quê? Da pátria, do amor à pátria, tudo pela pátria, tá? O governo argumentava que, em nome da segurança nacional, algumas medidas deveriam ser tomadas, a fim de que prevalecesse o melhor para o Brasil. Assim sendo. Então, olha só, todo o discurso era o quê? O melhor para a pátria, o melhor para o Brasil, o melhor, sabe assim? Melhor para a segurança. Então, o que Getúlio fez de, olha, não vamos ter mais a democracia, porque isso vai ser melhor, porque daí o comunismo não entra, entendeu? E aí, por isso ele instituiu esse governo totalitário. Tudo ele tinha essa explicação, entendeu? Que era melhor para a segurança, que era melhor para o Brasil e tudo mais. E aí, com esse discurso, ele tomou algumas medidas, né, com a sociedade brasileira. Assim sendo, olha só essas mudanças aí, ó, esses dois pontinhos, vamos lá. O Congresso Nacional foi fechado e as eleições suspensas. Fim da democracia, né? O Poder Executivo, representado pelo Presidente da República, passou a centralizar as decisões governamentais mais importantes. Então, o presidente era o que tomava conta dessas decisões do governo mais importantes, era ele que comandava. E a segunda ali, todos os partidos políticos foram extintos. Então, ninguém poderia ter ideias discordantes, viu que ele falou lá no comecinho? Porque era tudo para a pátria, tudo para a nação, então não tinha por que ter grupos políticos, não tinha por que ter ideias discordantes, né? Ideias que discordavam entre si, porque eram todos pela pátria, tudo pelo Brasil, tá? Então ele tirou esses partidos políticos que tinham ideias diferentes, tá? Ele ia fechando ali, ó, fechando o círculo para tudo ficar em torno das ideias que ele tinha como líder do Estado. Viu só que falou naquele primeiro ponto ali que o Congresso Nacional foi fechado e as eleições foram suspensas? Então, assim, era o governo, o poder executivo, era o presidente ali que tomava as decisões mais importantes do governo, né? Então, tudo ele fazendo, e aí não tinha mais outros partidos, tudo ele fazendo para o quê? Não ter nada para ninguém para discordar. Ele foi fechando até que ele fosse o centro de tudo, né? Isso a gente sabe do regime totalitário, né? Que o poder é centralizado no chefe de Estado, né? Que no caso ali era o presidente, que era Getúlio Vargas, tá? Em 27 de novembro de 1937, na Praça Roosevelt, na cidade do Rio de Janeiro, aconteceu uma cerimônia cívica de homenagem à bandeira nacional. Nessa ocasião, por ordem do governo, foram queimadas as bandeiras estaduais, olha só, representando o fortalecimento de um Estado nacional unido e único. O ministro da Justiça, Francisco Campos, disse em seu discurso. Então, olha só, nessa praça ali, em 1937, Getúlio Vargas ali, o governo, né, promoveu essa cerimônia cívica de homenagem à bandeira nacional. E para homenagear a bandeira nacional, que era ali a nação unida, eles queimaram as bandeiras do Estado, dizendo que não teria que ter essa divisão. O Brasil era um só, era unido, uma nação só, então por que ter outros estados? Olha só, tudo caminhando para ter o quê? Um estado só. Lembra o regime totalitário, o fascismo? Um estado só, um estado forte e único que comandava o restante do país? Olha só. Então, olha o que o ministro da Justiça falou, Francisco Campos. Bandeira do Brasil és hoje a única, hasteada a esta honra em todo o território nacional, única e só. Não há lugar no coração dos brasileiros para outras flâmulas, outras bandeiras, outros símbolos. Tu és a única porque só há um Brasil. Em torno de ti se refaz de novo a unidade do Brasil, a unidade de pensamento e de ação, a unidade que se conquista pela vontade e pelo coração, a unidade que somente pode reinar, feita de força e de ideal, a ordem de um único pensamento e de uma só autoridade, o pensamento e a autoridade do Brasil. Olha só esse discurso, né? O que? Unidade, um só. O que isso vai fazer as pessoas pensarem? Um governo, uma pessoa no controle, uma ideia. E aí eles colocam ali o Brasil, mas é quem que vai representar o Brasil? No caso, o presidente, né? Então tudo isso centralizado nele,
tá? Então as ideias eram ali difundidas, eram divididas, eram colocadas nesses discursos bonitos, bem falados, né? Cheio de encantos, tá bom? Mas dentro desses discursos a gente pode ver essas ideias sendo levadas para a população, tá bom? Qual era a intenção do governo ao mandar queimar as bandeiras estaduais? O que o governo queria fazer queimando essas bandeiras estaduais? Isso, eles queriam o quê? Reforçar o quê? O patriotismo, uma única pátria, então uma única bandeira, certo? Então todo esse amor pela pátria tinha que ser só uma bandeira. Para que ter outras bandeiras de outros estados? É uma bandeira só, uma pátria só, única, unida em um ideal, tá bom? Então escrevam aí. Então ele queria fazer o quê? Reforçar esse patriotismo e a união da população em torno de uma bandeira só, que era do país, tá bom? Nada de separação de estados, de nada disso. Então escrevam aí, tá bom? Vamos lá. B. Da queima das bandeiras em 1937, o que podemos deduzir com relação à importância dada pelo governo federal às culturas regionais e locais? Então, o Brasil ele é dividido em regiões locais e nessas regiões, nesses locais, a gente já estudou sobre isso, vocês sabem, tem culturas diferentes. O que o governo fez querendo que o Brasil fosse um só, seguindo o mesmo ideal, da mesma maneira? O que ele quis fazer com essas diferenças? Ele não se importou com essas diferenças, ele não valorizou essas diferenças, certo? Essas diferenças culturais, né, regionais, não foram valorizadas, certo? Por quê? Porque ele queria de forma autoritária que colocar que essas diferenças elas se opunham a essa ideia nacionalista de que o país deveria ser unido em um só. Não tinha que ter os estados, que os estados colocam essas diferenças, né? Essas diferenças de cultura, das regiões, então a diferença na fala, tudo é diferente, as comidas, a gente sabe que tem típicas de cada região. Então o governo queria mostrar, e nesse discurso mesmo a gente pode ver, tu és a única, para que a gente vai fazer uma cerimônia ali para outras bandeiras se a gente já tem a única que é da nossa pátria? Um só pode reinar, um só pensamento, uma só autoridade. Então, nesse discurso que o ministro da Justiça fez, a gente já pode ver que o governo queria mostrar para a população que essas culturas regionais, essas diferenças ali, elas não deveriam ser valorizadas, e sim só um pensamento, uma forma, tudo uma só para a nação, tá? Então não era valorizado, e o governo acreditava que essas ideias diferentes, né, essas diferenças regionais, elas se opunham a esse nacionalismo, essa ideia nacionalista, né, de uma nação, uma forma de governo, um jeito só de se comportar, né? Então o resto deveria ser o quê? Destruído, né? Então isso que o regime totalitário, autoritário colocava, tá bom? Queria que o povo aceitasse isso, uma forma só, um governo só, um pensamento só, e só isso que a gente tem que seguir, certo? Não se importam com essas diferenças que as regiões possuem, né? C. Hoje em dia, como as bandeiras estaduais e as culturas regionais são tratadas? Pessoal, essa C aí, vocês podem pesquisar e vocês podem colocar no caderninho, mas a gente pode comentar aqui também que essas bandeiras diferentes dos estados, né? Tudo isso com as suas cores, o jeito que é feita, essas bandeiras elas representam a cultura de cada região, as cores, os desenhos, os símbolos de cada bandeira de cada estado apresenta a sua história, a sua cultura, os seus valores, né?
essas bandeiras carregam, tá? De coisas que acontecem nesse estado, então são muito únicas, tá bom? Então, hoje em dia, isso é valorizado, né? Esses estados, as suas diferenças culturais, os seus valores, tudo mais, né? O governo, ele, sendo democrático, ele respeita essas diferenças, tá bom? Por isso que cada estado tem uma bandeira e tem cores diferentes, desenhos e símbolos diferentes, porque são muito próprios de cada estado, tá bom? Certo? Então vamos lá. Página 88. A criação do DIP. O que é esse DIP? Vamos lá? Página 88, vamos com a Pro. Lembrando que quando a Pro vai respondendo com vocês as questões, vocês podem pausar o vídeo, voltar, tá bom? Vocês têm autonomia para fazer isso, tá? E escrevam certinho como a gente está conversando aqui. Em 1939, o governo criou o Departamento de Imprensa e Propaganda, que era o DIP, com o objetivo de produzir propaganda política estatal por meio de filmes, cartazes, livros, documentários, músicas, cartilhas escolares, entre outros materiais. Neles, o presidente da República era exaltado como o pai dos pobres, o guia dos brasileiros, o amigo das crianças e o responsável por dar benefícios sociais ao povo, ou seja, não é direito, né, do povo, é o governo que está dando porque ele é muito bom. Não é um direito que o povo tem, olha só. Perceberam o que parece com isso? Lembra da propaganda como era no fascismo? Que mostrava aquele líder carismático, aquela pessoa que se importa com a pátria. Lembra só disso? Que também a propaganda era assim, ele era liderada por eles, né, por esse governo que colocava que era o que podia ser mostrado, que não podia. Lembra? Tá bem parecido, não tá? Olha só. Também foram criadas algumas datas festivas, como o dia do aniversário do presidente, olha lá, 19 de abril, o dia do Estado Novo, 10 de novembro, e o dia do trabalho, 1º de maio, que apesar de já existir como data comemorativa internacional, foi especialmente valorizada no governo de Vargas e transformada em feriado nacional. O DIP também atuava como censor de todas as informações veiculadas em jornais. Então, ele era o censor, ele era o que estava vendo, fazendo esse trabalho de cuidar do que estava sendo veiculado, do que estava sendo mostrado pelos meios de comunicação, né? Os jornais, revistas, rádio e outros meios de comunicação e cultura, como o teatro, o cinema e os livros em geral. Por um lado, o DIP elogiava e fazia propaganda das realizações do presidente e do governo pelo país afora. Por outro, ele proibia que se divulgassem questionamentos ou críticas a eles. O DIP foi extinto em maio de 1945, tendo funcionado por cerca de 6 anos. Então, o DIP... Lembra que a gente falou sobre censura nas propagandas no governo totalitário, né? No regime fascista? A mesma coisa acontece aqui com o DIP. Esse departamento ele foi criado para investigar. Além de ter sido criado para propagar essas ideias de um líder de Estado, né, o presidente, como um pai que se preocupa com seus filhos, que cuida da pátria e tudo mais. E isso era colocado em livros, cartilhas das escolas, nas músicas, em tudo, em documentários, tudo era passado como um governo bom. Lembra que também tinha isso nos outros governos ali nazistas e fascistas, que tinha esse regime totalitário, né, autoritário, que não respeitava a liberdade de expressão. Então esses meios não podiam se expressar tranquilamente. Toda a notícia, fosse em revista, em jornal, tudo que era divulgado antes era passado por esse departamento de imprensa, tá? De imprensa e de propaganda, que era o DIP, para ver se não tinha nada contra o governo, se não tinha nenhuma crítica ao governo. Se tivesse, era censurado. Eles não poderiam soltar isso nos meios de comunicação. Mas se não fosse nada dessa forma, então eles poderiam tranquilamente, tá, soltar isso. Pessoal, nessa época de governo, se vocês pesquisarem, vocês vão poder ver que muitos artistas
que queriam falar mal do governo, às vezes eles faziam músicas com duplo sentido, então assim, colocavam na letra das músicas, eles davam a entender, se fosse uma pessoa estudada, conseguia perceber que eles estavam falando mal do governo. E às vezes essas músicas passavam, tá? Conseguiam passar pela censura e não eram censuradas, porque parecia ser uma música romântica, uma música bonita, mas na verdade tinha todo um contexto querendo falar do governo, tá? Para as pessoas mais letradas, para as pessoas que entendiam mais estudadas, conseguiam perceber essas críticas, tá? Acontecia também de no jornal as pessoas colocarem receitas de alguma coisa culinárias, né? E dentro das receitas escreverem algumas coisas, porque daí passava por essa censura. Foi um momento muito complicado, que as pessoas eram obrigadas de forma autoritária. Muita gente sofreu por conta dessa ditadura que a gente chama, né? Que é um líder autoritário querer ditar a forma como o seu povo vai viver, como o país vai se comportar. E muitos artistas foram exilados. O que é esse exílio? Eles foram tirados da sua pátria, né, do Brasil no caso, para viver em outros locais, porque essas pessoas, elas não estavam de acordo com as formas de governo e elas sempre tentavam, de alguma forma, colocar nos meios de comunicação alguma crítica ao governo, e o governo não aceitava e mandava essas pessoas para outros países, para fora. Então a gente sabe de vários poemas de pessoas que estavam nesse exílio que faziam, né? Tem até a canção do exílio, que é muito famosa, que fala que fala dessa saudade da pátria, né? As aves que aqui gorjeiam, as aves que cantavam onde ele estava, não cantavam como as aves do Brasil, sabe aquela saudade? Então tudo isso aconteceu durante esses períodos da era Vargas ali, tinha essa questão da censura, né? As pessoas não poderiam se expressar, essa liberdade de expressão não existia, tá? Então, ali no Investigue tem para vocês falando um pouquinho da censura, e a Pro vai deixar isso como tarefinha, tá bom? Pesquisem, na próxima aula a gente vai discutir sobre isso, tá bom? Essa semana nós teremos, acho que, aulas 1 de História e de Geografia, e nós podemos conversar sobre, tá bom? Então faça essa pesquisa, encontrem aí, coloquem aí as ideias de vocês, bem legal, e aí na próxima aula nós vamos conversar sobre isso, tá bom, meus amores? Um super beijo para vocês e um ótimo dia, até a próxima aula.